Oi pessoal, hoje a gente está aqui para mostrar para vocês esse jogo chamado Bíblia e Ação. É um jogo de tabuleiro, tá? Para brincar com várias pessoas ou grupos. E ele consiste aí num jogo de dado, né? Que você joga o dado, tá? E para movimentar os peões. E o objetivo dele é quem consegue chegar primeiro aí, né? Terminar essa trilha para chegar primeiro até o final aqui, né? Na chegada, tá? Quem chegar primeiro é o vencedor, né? Só que ao longo do caminho, o jogador aí vai ter que cumprir algumas tarefas, tá? Que eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem como que é o jogo, tá? O que vem no jogo? O jogo vem alguns pinos, vem esse tabuleiro, vem um dado e também vem um mecanismo aí chamado computador bíblico, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que funciona, tá? E também vem essa pilha de cartas que também será usada no decorrer do jogo. Como que funciona o jogo? Cada jogador ou a equipe, né, joga o dado para movimentar o peão. Tá? No caso aqui caiu no 4, então o peão seria movimentado a partir do início aqui, 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo que tem várias casas, né, coloridas. Tá? Essas casas coloridas não acontece nada. A pessoa só movimenta o peão e o peão pode ficar parado onde ele cair. As outras casas, né, essas branquinhas aqui, sempre tem algum tipo de tarefa. Então, por exemplo, essa aqui, ó, que é a última casa, está escrito o seguinte, ó, cante uma canção bíblica. Tá? Então, no caso, aí, a equipe ou o jogador terá que cantar uma canção bíblica para poder o seu peão parar aqui. Se ele não cantar, tem que voltar onde foi a partida do peão. Outro, por exemplo, aqui, ó, recite um versículo bíblico, tá? Aqui, leia um versículo da Bíblia. Então, tem várias casinhas com algum tipo de tarefa. Mas o diferencial desse jogo são essas casinhas aqui mais quadradinhas, onde tem esse círculo escrito computador bíblico, né? São vários aqui, ó. Tem aqui, 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 aqui e aqui. Sempre que cair o peão aqui, você terá que, então, jogar no computador bíblico, tá? Esse computador bíblico funciona da seguinte forma. Você sempre vai utilizar ele sempre que você cair nessa casa, ou então você também pode cair nesse ponto de interrogação aqui, tá vendo? Que quando você cair no ponto de interrogação, o jogador tem que pegar uma carta, tá? A maioria das cartas desse bolo, ele também vai te levar para o computador bíblico, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse caído nesse quadradinho preto aqui, ó, que diz fichas de tarefas, eu pegaria uma cartinha e aqui está escrito aqui, ó, responda uma pergunta do computador bíblico. Acertando, avance um espaço, errando, volte 3 espaços. Como que funciona então o computador bíblico? O computador bíblico funciona da seguinte forma. Na verdade, são vários temas da Bíblia, tá? E várias perguntas sobre esses temas. Então nós temos 32 temas da Bíblia aqui, onde nós temos 12 perguntas e 12 respostas, tá? E como que funciona para a gente procurar a pergunta e procurar a resposta? Para a gente saber qual pergunta a gente vai responder, a gente utiliza esse mecanismo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Então assim, esse mecanismo, ele vai direcionar qual o tema da Bíblia que você vai ter que responder. Então a pessoa gira aqui, né? Estou girando aqui. Vamos fazer de conta que é no 3, tá? Só para a gente mostrar aqui. O 3. Como que a gente faz a pergunta, tá? A pergunta também a gente usa aquele mecanismo para encontrar que tipo de pergunta, qual o número da pergunta que nós vamos fazer. Então, esse lado aqui é para qual o tema, né? De 1 a 32. E esse aqui, qual a pergunta. Então, por exemplo, aqui, ó, caiu na pergunta 6, tá? Então a gente faz a pergunta 6 para a pessoa. De que forma, tá? Utilizando, então, esse mecanismo aqui. Como que funciona? E esse é o legal do jogo. Nós colocamos esse mecanismo aqui. Ele tem uma partezinha aqui, tá vendo? Ó, que ele só se encaixa de um jeito aqui. Ó, ele se encaixou ali de um jeito específico, né? E essa parte de cima dele, ó, você consegue girar. Então, no caso, você vai girar para a pergunta que saiu ali, né? Então eu girei aqui para a pergunta número 6 e a pessoa faz a pergunta, ó. Eu vou ler a pergunta aqui, ó. Que profetas animaram os construtores, tá? O tema bíblico no caso aqui é resumo histórico dos israelitas. Então são perguntas do povo de Israel, né? Lembrando que cada tema nós temos 12 perguntas e 12 respostas. Para você descobrir a resposta,
você também vai utilizar esse mecanismo, tá? Então você faz a pergunta e espera a resposta do jogador. O jogador dando a resposta dele, você vai conferir se está certo. Que forma que a gente confere se a resposta está correta ou não? A gente deixa sempre numa superfície plana, ok? Esse mecanismo aqui. Tira esse mecanismo da forma que a gente tinha colocado lá, né? Depois de girar até a pergunta, né? Girou até a pergunta 6. E coloca ele aqui, ó. E solta, tá? Então, quando a gente soltar, ó, vocês viram aqui, ó, vou soltar aqui, ó. Quando a gente soltar, ele vai dar a resposta automaticamente para nós, ó. Ó. Então a pergunta era: que profetas animaram os construtores? E está aqui, ó, a resposta: Ageu e Zacarias. Inclusive fala na Bíblia onde que é. Olha lá. Esdras 5, 1 e 2. Estão vendo? Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó, só para vocês entenderem como funciona. Coloquei aqui, vou virar aqui, ó. Ó. Vou colocar uma pergunta aqui. Que profeta lamentava os pecados e a sorte de Israel? Aqui, ó. Pergunta número 8. Desse tema número 3. Que profetas lamentava os pecados e a sorte de Israel? Já sabe a resposta? Vamos ver qual a resposta que é? Você tira aqui e coloca aqui, ó. E ele vai dar a resposta para vocês. Ó, qual é? Vamos ver, ó. Você viu que deu a resposta automaticamente. Vou colocar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. Jeremias. Ok? Então, esse mecanismo vai fazer com que você aí consiga andar as casas aqui. E o legal, pessoal, do computador bíblico é que são 32 temas da Bíblia. Então temos Novo Testamento, Vida de Jesus, Complete o Verso, diversos temas da Bíblia que dão no total 384 perguntas. Então é um jogo bem bacana, tem muita pergunta aí para você adquirir bastante conhecimento da Bíblia junto com a sua família, junto com os seus amigos, tá? Esse jogo, por exemplo, nós encontramos lá no site arcakids.com.br, tá, pessoal? Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau!